Olá, seja muito bem-vindo a este culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis, da ISLB. Neste dia tão especial para a cristandade, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Nós realizamos este culto em nome do Trino Deus, o Pai Criador, em nome do Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou, e em nome do Espírito Santo que habita em nossos corações. Amém. Nós temos duas fontes sobre a ressurreição de Jesus. Uma vez os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos falam sobre a vitória de Jesus sobre a morte, ressuscitando no terceiro dia. Mas temos também o depoimento dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, nesta palavra de Romanos 6, 9, ele escreveu: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. O destino do Filho de Deus é o mesmo destino nosso. Nós também passamos por tempos de cruzes, de dificuldades e sofrimento, mas também a nós está destinada a ressurreição dos mortos. Sim, Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai. E Ele vive, Ele não morrerá. A morte não tem mais poder sobre Ele, e nem sobre nós que cremos no Senhor. Não me refiro à morte física, que é um processo natural neste mundo, mas à morte espiritual, a separação definitiva de nosso Deus e Pai. Abençoada a Páscoa para você, começando este dia, ou esta semana, celebrando. E o nosso culto em vídeo quer ser um auxílio para você celebrar a Páscoa cristã de uma forma que tenha significado, que seja bem especial para você. Vamos orar sobre isso. Amado e bondoso Deus, estamos na festa máxima da cristandade, a ressurreição do Senhor. Que haja verdadeira Páscoa, que haja verdadeira ressurreição e renovação também em nossas vidas. Quando, por meio deste modesto culto em vídeo, Tu possas agir no coração e na vida de cada um que nos assiste. Assim oramos agradecidos e pedimos que nos ilumines com o Teu Santo Espírito. Amém. Um bom culto em vídeo, abençoada Páscoa para você. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar.
os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos na sua palavra. O texto previsto para este culto, neste domingo de Páscoa, nós encontramos lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11, onde lemos: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, e se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos. E foi nisso que vocês creram. Até aqui, palavra do Senhor. Apesar de o comércio dizer o contrário, Páscoa é a principal data da cristandade. A Páscoa é este momento muito especial no qual nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo, se fez um de nós, passou por todas as dificuldades, todas as intempéries que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, mas, diferente de nós, ele se manteve fiel ao Pai em tudo, em todo o seu comportamento, em toda a sua vida. Jesus jamais fez algo de errado. Ele foi puro, sem defeito, sem mancha nenhuma, sem pecado algum. E mesmo assim, sem ter cometido pecado algum, mesmo tendo conhecido toda a maldade do ser humano, o nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel até a morte. Foi obediente ao propósito de Deus. O Senhor Jesus entendeu que para resgatar e redimir a humanidade que havia se perdido, havia se corrompido, havia se entregue à maldade e, portanto, tinha se afastado de Deus, Jesus Cristo compreendeu para que pudesse resgatar a humanidade, a única coisa que poderia ser feita seria a sua morte, o seu sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. Jesus Cristo morreu a pior das mortes. Me chama muito a atenção o versículo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, onde Jesus, um pouco antes ali de lavar os pés dos seus discípulos, o evangelista João registra que, tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Sim, Jesus Cristo amou os seus discípulos, amou a humanidade, amou a todos nós até o fim, até as últimas consequências.
Apesar de, por várias vezes, Jesus no Getsêmani, um pouco antes de padecer, tenha pedido a Deus para que, se fosse possível, ele afastasse de Cristo esse cálice, Jesus Cristo ainda assim orou: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E por amor a nós, e por compreender que este era o propósito glorioso do Pai, Jesus Cristo se entregou. Ele morreu a pior das mortes. Morreu crucificado entre dois bandidos, entre dois ladrões culpados. Jesus Cristo inocente sofre a pior das mortes, para que eu e você pudéssemos ter perdão de pecados, salvação e vida eterna. Sim, nós estamos na Páscoa, mas não há como nós falarmos da Páscoa, da ressurreição, sem lembrarmos o quanto Cristo sofreu, o quanto foi dura a sua paixão, a sua morte. Para darmos o real sentido à Páscoa, é necessário que também valorizemos a sexta da paixão. E quando compreendemos o que aconteceu na Sexta-feira Santa, quando compreendemos o que tudo foi derrotado pela morte de Cristo, podemos de fato celebrar, jubilar, nos alegrar com a manhã da ressurreição. Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos, como nós tantas vezes professamos no credo apostólico, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele mesmo vencer a morte, Jesus Cristo começa a decretar a morte da morte. Sim, a morte, o maior dos inimigos dos seres humanos, que foi a maior das consequências da queda, passa a ser aniquilada, derrotada com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos num Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte, que não ficou entregue, preso à sepultura, mas que foi ressuscitado pelo nosso Deus. E a grande notícia da ressurreição de Jesus Cristo é que, assim como Ele ressuscitou dos mortos, a promessa da Escritura é que nós também seremos ressuscitados. Só que assim como Cristo, para sermos ressuscitados, também passaremos pela morte. A morte física continua existindo, mas não mais como a maior tragédia. A partir do momento que nós morremos para esta vida corrompida pelo mal e pelo pecado, morremos para esse mundo entregue à maldade, mas não morremos da memória de Deus, morremos dentro da promessa, dentro da esperança da ressurreição e da vida eterna, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio da sua ressurreição, Jesus Cristo inicia também seu projeto de redenção de todas as coisas. A ressurreição de Cristo nos lembra que sim, assim como Deus do nada criou todas as coisas, Ele continua todo-poderoso para refazer, reconstruir tudo aquilo que foi quebrado pela queda. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo tem implicações cósmicas. Todo o cosmo vai experimentar a redenção por meio do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, mas que virá para julgar vivos e mortos, que virá trazendo o reino de Deus. Cremos num Cristo vivo. Cremos num Cristo que promete vida além da morte. Cremos num Cristo que, por ter vencido a morte, pode prometer a mesma coisa para aqueles que nele confiam. A pergunta que nos faço é: cremos? Acreditamos? Confiamos nessas promessas? Eu lembro que na quinta-feira, agora, uns dias atrás, eu estive numa escola falando sobre a ressurreição, falando sobre a Páscoa para crianças.
E é muito interessante como as crianças têm grande facilidade em acolher, em aceitar essa boa notícia. Foi tão lindo de ver as crianças fazendo perguntas e com alegria acolhendo e recebendo a notícia de que se eles crerem no Senhor Jesus, a morte não será para sempre, mas eles ressuscitarão quando Cristo voltar. Não é à toa que Cristo fala que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Que assim como as crianças, tenhamos a possibilidade ou possamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa arrogância, do nosso orgulho, para que possamos crer, que possamos realmente acreditar que assim como Deus ressuscitou a Cristo, ressuscitará a todos nós quando Cristo voltar. Que seja essa a nossa esperança, que seja essa a nossa fé, que seja essa a nossa confiança, não só hoje, manhã de Páscoa, não só hoje, dia da ressurreição, mas que seja essa a nossa esperança nortear cada um dos nossos dias, desde agora até o fim. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e eu convido para que oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, não ficou preso à sepultura. A morte não pôde derrotá-lo, mas Ele derrotou a morte. Ó Senhor, nós queremos te pedir para que tu nos ajude a compreender essa verdade, a compreender o que tudo com isso foi realizado. Que nós possamos crer que temos um Cristo vivo, um Cristo que vive e reina, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Senhor soberano do universo, a quem terão que se sujeitar todos os reis e poderosos deste mundo. Que nós possamos de fato crer nas promessas de que esse Cristo ressurreto novamente voltará e quando voltar ressuscitará, assim como Ele mesmo ressuscitou todos os que nele creem. Que seja essa a nossa esperança e essa a nossa confiança. Te clamamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a crer. Em nome de Jesus. Amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado para sempre,
E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Convido a você nesse momento a colocar os teus pedidos, motivos de intercessão, de agradecimento diante de Deus na nossa oração final. E no final nós oramos em conjunto, a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Querido amado Deus, obrigado por esse domingo tão especial, tão festivo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos juntamente com o apóstolo Paulo dizer: a morte foi destruída, a vitória é certa. Onde está a morte o seu poder de ferir? Onde está a morte a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim possamos viver a nossa vida na perspectiva da eternidade, da vitória sobre a morte. Assim nós oramos, Senhor, colocando a nossa semana, nosso trabalho, nossa família e tudo mais, incluímos na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E assim te abençoe o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate, lutando com o combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via
redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Somos um em Jesus.